Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos. Eu estou fazendo esse vídeo aqui com a minha esposa, a missionária Sol, que está filmando, para que você possa viver um pouquinho o que nós estamos passando aqui na Terra Santa, né? E antes que eu possa explicar onde nós estamos, eu quero ler uma passagem bíblica para que você entenda o que aconteceu neste lugar, né? Qual foi o episódio que se ocorreu neste lugar aqui, na Terra Santa, né? Em Mateus 14, versículo 22, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então Jesus pregava, e um certo ponto da sua pregação ele finalizou e pegou o barco e passou mais adiante, né? E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, né? O barco dos discípulos que ele mandou seguir adiante, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, por volta a partir das 3 horas da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, para que você entenda esta passagem de Mateus, todo esse episódio se aconteceu, né, se desenrolou no Mar da Galileia, chamado Mar da Galileia. Somente pelo evangelista João ele é chamado de Mar de Tiberíades, que leva o nome do imperador Tibério César. Então, o nome desta cidade é Tibérios, e o que você está vendo aqui ao fundo é o Mar da Galileia, aonde aconteceu esse episódio, que na quarta vigília da noite, né, Jesus foi ter com os discípulos, porque ele tinha mandado os discípulos seguirem adiante, e ele ficou no monte orando, né? Ele ficou no monte, no seu propósito com Deus, em oração, em vigília, em jejum. E aqui os discípulos, vendo Jesus, vendo o Senhor, que os discípulos estavam passando grande dificuldade, foi ter com eles por volta das 3 horas da manhã. E vendo aquela situação difícil, né, aquele mar, os discípulos olharam e viram o Senhor andando sobre as águas. E eles disseram: é um fantasma. E Jesus imediatamente falou: não é um fantasma, sou eu, não temais. Aí Pedro pede para o Senhor: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo. Ou seja, né, se és tu, Senhor, faça com que eu viva esse milagre. O que eu quero falar para você aí no Brasil, da onde você me ouvir, é que a pessoa que tem um encontro com Jesus, ela já passa a viver um grande milagre. Mas não significa, meus irmãos, que a gente não vai passar por dificuldade. Toda dificuldade que Deus permite que nós passamos, serve para quê? Para nos tornar pessoas melhores, para nós nos apegarmos mais a Deus. Então os discípulos viveram isso. E nós estamos vivendo agora, você está vivendo através desse vídeo. E ele falou assim: Senhor, se és tu, manda ele ter contigo. E quando ele olha para a tempestade, quando ele olha para a dificuldade, o que eu aprendo com isso, meu irmão? Quando a gente está andando, vivendo a salvação, este grande milagre que Deus nos concedeu, olhe para Jesus. Não olha para a dificuldade, não olha para vento contrário, porque no momento que você olhar, perceber que o vento contrário é maior do que o Senhor que você serve, você não vai conseguir sair dessa situação. Mas quando você olhar para Jesus, mesmo se você estiver vivendo uma grande dificuldade, faça como Pedro: erga a mão, estenda a tua mão para o mestre. E o mestre fez com que
Pedro saísse, ele recolheu Pedro do mar, voltaram para o barco, ou seja, Pedro novamente com Jesus andou sobre as águas, voltou para o barco, e ele disse assim, ó, homem de pouca fé, por que duvidaste? Não duvide, meu amado, do Deus que você serve, do Deus que eu sirvo. Não duvide do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Este mar aqui, ó, vivenciou este grande milagre. Este mar da Galileia, também chamado de mar de Tiberíades pelo evangelista João, ocorreu esse episódio, da qual Jesus andou sobre as águas, os discípulos ficaram assustados, ficaram aterrados com muito medo, e também Pedro andou sobre as águas. Enquanto Pedro estava olhando para o Senhor, olhando para Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas, ou seja, ele conseguiu vencer essa grande dificuldade. Ele não percebeu, ele estava andando sobre as águas, ele nem deu bola para a tempestade que tinha, mas quando ele olhou para a tempestade, ele afundou. Mas mesmo afundando, mesmo Pedro afundando, Jesus o recolheu e o colocou em segurança. Mesmo que você, meu irmão, esteja vivendo a pior fase da sua vida, mesmo que você esteja vivendo a maior dificuldade da tua vida, eu tenho certeza que Jesus vai tomar você pela mão. Eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele vai tomar você pela mão e te colocar em segurança. Mas não duvide, creia, não duvide que é possível que você também viva um grande milagre. Então aqui está uma parte da história dessa Terra Santa. O nome desse lugar é Tibérios, leva o nome do imperador romano Tibério César, Então por isso que o evangelista João, no Evangelho de João, é chamado, só no Evangelho de João, é chamado Mar de Tiberíades, também Mar da Galileia, Lago de Genezaré, Mateus, Marcos, Lucas também chamam Lago de Genezaré. Então você está vivendo uma parte dessa história. Não duvide, meu irmão, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, e Deus vai levantar você dessa dificuldade em nome do Senhor Jesus Cristo.